Ela sempre teve tudo: poder, fama, mulheres aos seus pés. Entrava em qualquer lugar como quem sabe que pode escolher, e sempre escolhia. Mas bastou um jantar, um olhar indiferente vindo da dona de um restaurante, para abalar todas as certezas da empresária mais desejada da cidade. O que era para ser só mais uma conquista virou obsessão. Ela queria mais. Queria sentir aquele não se transformar em suspiro. A chefe, fria, charmosa, linda sem esforço, e dona de uma firmeza que deixaria qualquer uma sem chão. Enquanto o mundo inteiro caía de amores pela empresária, ela sequer piscava. Isso só deixava tudo mais excitante. Era um jogo de provocações, onde o calor aumentava a cada prato servido, a cada frase cortante, a cada olhar prolongado. Até que, uma tempestade mudou tudo. Se você curte histórias cheias de tensão, desejo, jogo de sedução e reviravoltas de tirar o fôlego, então você está no lugar certo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para comentar aqui embaixo se você está curtindo os vídeos. Isso nos motiva ainda mais a continuar criando para vocês. Ela sempre entrava como se fosse dona do lugar, e talvez fosse mesmo, de certa forma. Os olhos de quem estava por ali se voltavam instintivamente para ela, como se o mundo desse uma pausa para observá-la passar. Loira, cabelos longos, salto-agulha e um vestido justo o suficiente para instigar, mas elegante o bastante para não soar óbvio. Aquele tipo de mulher que sabe o próprio impacto e usa isso como arma. Só que naquela noite, tinha algo a mais no ar. O restaurante era um refúgio de silêncio e luz baixa, o tipo de cenário que combina com vinho caro e conversas em sussurro. Mas ela sempre jantava sozinha, uma taça na mão, celular na mesa e o olhar curioso em direção à cozinha envidraçada. Era ali que seus olhos paravam. A empresária, acostumada a ter tudo e todas, estava viciada naquela figura discreta de avental e olhar sério. E o fato de não ser notada como queria, incomodava. E excitava também. O garçom já sabia, mesa no canto, luz difusa, o melhor prato da noite. Ela sorria pouco, mas quando sorria, alguém acabava desnorteado. Só que dessa vez o alvo não se deixava cair no feitiço. A empresária jogava charme como se estivesse distribuindo cartas, certeira, sutil, provocadora. Mas não recebia sequer um olhar direto da chefe. E isso era como jogar gasolina num desejo que ela não sabia mais conter. Ela não era o tipo que perseguia. Ela era perseguida. Sempre foi. Mas agora, se via voltando ali noite após noite, como se estivesse presa em um looping delicioso entre expectativa e frustração. A comida era boa, claro, mas o que alimentava sua vontade era outra coisa. Ou melhor, outra alguém. Uma mulher de rosto concentrado, mãos firmes e postura impenetrável, que não parecia se abalar com nenhuma das suas investidas. E isso a deixava completamente fora do eixo. As outras não duravam. Bastava um sorriso torto, uma palavra no ouvido, e elas já estavam entregues, rendidas ao seu magnetismo. Mas com essa chefe, o jogo era outro. Não havia abertura, nem espaço para deslize. Era como tentar seduzir uma fortaleza. E por mais que sua vaidade gritasse, havia algo naquele desafio que a fazia querer voltar sempre. Como se cada recusa fosse um convite não dito. E enquanto o mundo lá fora seguia no piloto automático, ela ficava ali, cada vez mais obcecada por alguém que sequer parecia perceber sua existência. Só que ela via tudo. Os pequenos olhares de canto, a tensão disfarçada nos gestos contidos. A empresária sabia que por trás daquela frieza, havia algo querendo escapar. E era justamente isso que ela estava prestes a explorar. Na cozinha, ela era soberana, com o cabelo loiro escuro preso num coque baixo e a expressão serena de quem já viu muito. A chefe conduzia tudo com uma elegância sem esforço. Ela não gritava, não se exaltava,
mandava com o olhar e todo mundo obedecia. Era aquele tipo raro de mulher que chamava a atenção não por querer, mas por ser. E talvez fosse isso que mais irritava e atiçava a empresária. Ela sabia, desde o começo, quem estava ali todas as noites. Não era só uma cliente. Era a mulher mais comentada da cidade, o furacão de saltos altos que arrastava corações e egos por onde passava. Mas a chefe já conhecia esse tipo de mulher. Charmosas, perigosas, instáveis. Tinham o dom de entrar na vida de alguém como um vício e sumir no instante seguinte. Por isso, quando os olhares vieram, ela não devolveu. Quando os sorrisos surgiram, ela desviou. E isso não era pose. Era autoproteção. No fundo, a chefe até se divertia com o jeito escancarado da empresária de tentar se aproximar. Mas não ia dar o braço a torcer. Porque ela conhecia a dança do desejo. Sabia como essas coisas começavam e como quase sempre terminavam, com feridas que levavam tempo para cicatrizar. Então, ela se blindava. Só que quanto mais fria ela era, mais calor surgia no outro lado do salão. Claro que às vezes escapava um sorriso, um meio canto de boca enquanto picava ervas ou corrigia um prato. E a empresária captava tudo. Cada detalhe, cada suspiro preso, cada movimento milimetricamente contido. A chefe fingia que não percebia o jogo. Mas no fundo, ela já estava dentro dele, só que jogando sob suas próprias regras. E isso deixava tudo ainda mais perigoso. Porque ela era firme por fora, mas havia uma tensão silenciosa por dentro. Uma chama que ela tentava manter apagada, mesmo sabendo que bastava um deslize para tudo explodir. A empresária mexia com ela, sim. Mexia mais do que ela gostaria de admitir. Só que ela se fazia de indiferente, mantendo a rotina intacta, como se nada estivesse acontecendo. Só que estava. A cada noite, a coisa crescia. E ela sabia. Sabia que, cedo ou tarde, alguma coisa ia acontecer. O clima entre elas já não era mais só provocação. Tinha se transformado em expectativa. Como se o ar ao redor das duas carregasse eletricidade. A chefe podia até continuar fingindo que estava no controle. Mas até quando? Porque do jeito que a empresária estava insistindo, o próximo jantar prometia mais do que só boa comida. Virou rotina. Toda noite, a empresária aparecia como quem não quer nada, mas queria tudo. Sentava na mesma mesa, pedia o mesmo vinho e fazia questão de que os pratos viessem direto das mãos da chefe. Era uma provocação sutil, mas carregada de intenção. Não era só sobre o sabor da comida, era sobre o gosto de quem a preparava. E a cada garfada, um olhar cheio de segundas intenções cruzava o salão. Os bilhetes começaram discretos. Um elogio ao ponto da carne, uma piadinha sobre o tempero picante, uma pergunta se o prazer era mesmo só gastronômico. A chefe lia, fingia desinteresse, mas guardava cada palavra. A empresária sabia jogar. Era ousada, mas nunca vulgar. Sabia a hora de apertar e a hora de recuar. E a tensão entre as duas ia se adensando feito molho em fogo baixo. Havia uma malícia nos gestos, nos olhares demorados, nos sorrisos trocados no reflexo do vidro da cozinha. A empresária sabia exatamente onde mirar e como deixar a chefe desconcertada, mesmo que só por dentro. Já a chefe, apesar da fachada firme, começava a se ver pensando demais naquela mulher de vestido justo e olhos famintos. Não era mais só uma cliente. Era uma presença que tomava espaço demais dentro dela. Em uma noite específica, a empresária a esperou até o último cliente sair. Sentada no bar, bebendo devagar, disse que queria agradecer pessoalmente pelo jantar. Quando a chefe apareceu, suada, cansada e com farinha ainda nos braços, ela soltou um "você fica ainda mais bonita assim". A chefe riu. Não de nervoso, de quem entendeu a provocação, mas se recusava a ceder. Só que nos olhos dela, algo tinha mudado. Começaram a se perceber mais.
A chefe notava os vestidos escolhidos a dedo, os decotes sutilmente mais ousados, os lábios sempre impecáveis. A empresária, por sua vez, percebia os olhares que vinham e iam rápido demais, o rubor que surgia no pescoço da chefe quando elogiada. O jogo estava cada vez mais quente e cada vez mais silencioso. Um campo de batalha feito de desejo não declarado. As pessoas ao redor mal notavam, mas entre elas duas, o clima era quase elétrico. Bastava um esbarrão sem querer ou um olhar prolongado demais para tudo tremer por dentro. A empresária começava a ver rachaduras na muralha da chefe. E a chefe, por mais que tentasse resistir, sabia, se continuasse daquele jeito, uma hora não teria mais como fingir. Principalmente se o destino decidisse dar uma ajudinha. A chuva começou devagar, mas logo virou uma cortina grossa, riscando os vidros do restaurante como se o mundo lá fora tivesse pressa. Era uma daquelas noites em que tudo parecia mais denso. O ar, o silêncio, os pensamentos. Os clientes foram indo embora um a um, até restar só ela, a empresária, claro, sentada, elegante como sempre, tomando o último gole de vinho. A chefe limpava o balcão, fingindo indiferença, mas os olhos dela estavam ali, atentos. Quando o trovão estourou, a luz piscou e a empresária riu. Parece que o universo tá conspirando para eu te levar em casa hoje. A chefe arqueou uma sobrancelha, cruzou os braços e respondeu com aquele tom seco que já era parte do charme. Acho que ele vai precisar se esforçar mais. Mas o segundo trovão veio mais forte, e o vento empurrou a porta de vidro com força. A empresária levantou devagar, pegou o casaco e disse: "Vem." "Eu insisto." A princípio, a chefe hesitou. Ela odiava depender de alguém, ainda mais dela, aquela mulher que invadia seu espaço com aquele perfume doce e perigoso. Mas o céu parecia prestes a cair, e ela também não era de fazer drama. Então, aceitou. Entraram no carro com os vidros embaçados e uma trilha sonora de pingos ritmados. O silêncio entre as duas falava tudo que as palavras evitavam. A empresária dirigia com calma, mas os olhos iam e vinham do retrovisor. Observava o jeito da chefe prender o cinto, como os dedos dela tamborilavam no joelho, nervosos. A tensão dentro do carro era quase insuportável, como se qualquer movimento mais ousado fosse virar um incêndio. E então, no meio de uma curva, as mãos se encostaram por acidente. Um toque breve, mas que arrepiou até a alma das duas. Quando chegaram em frente ao apartamento da chefe, ninguém se mexeu. A chuva batendo no teto, o motor ainda ligado, e os olhos presos um no outro. A empresária soltou um "te deixo na porta", ou "subo para garantir que não vai escorregar na entrada." A chefe riu, mas a respiração já não era a mesma. Ficaram ali, presas num limbo entre o impulso e o controle. Nenhuma das duas queria sair. Nenhuma das duas queria que a outra fosse. Mas a chefe abriu a porta. Devagar. Disse boa noite e entrou no prédio sem olhar para trás. A empresária ficou ali, com o motor ligado e a cabeça a mil. Tinha sido quase. Mas o quase doía mais do que o não. Só que ela não desistia fácil. E agora, sabia que tinha chegado perto o bastante para perceber. A muralha estava ruindo. Bastava encontrar o jeito certo de derrubá-la de vez. Depois daquela noite, alguma coisa mudou. A empresária, acostumada a ter tudo na hora que quer, começou a perceber que com a chefe o jogo era diferente. Não adiantava vir com o mesmo script. O charme agora precisava vir com verdade. Pela primeira vez, ela se viu pensando antes de agir, escolhendo as palavras com cuidado, dosando o desejo com um toque de vulnerabilidade. E isso, ironicamente, a tornava ainda mais perigosa. Ela apareceu no restaurante numa terça mais calma, sem maquiagem pesada nem salto alto. Simples, quase casual, mas ainda irresistível. Pediu um prato fora do cardápio, olhou bem nos olhos da chefe e disse: "Você podia me ensinar a fazer isso, um dia desses."
A chefe franziu a testa, desconfiada. Aquilo não era uma cantada. Era um convite com gosto de curiosidade, e talvez um pouco de saudade do que não aconteceu naquela noite chuvosa. Dias depois, ela apareceu com 2 taças, uma garrafa de vinho e o mesmo sorriso malandro de sempre. A cozinha já estava fechada, mas o fogo reacendeu. A chefe, com o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, suspirou fundo e abriu a porta dos fundos. Hoje você vai pôr a mão na massa. E assim começou a aula mais sensual que já passou por aquela cozinha. Rolar massa nunca pareceu tão erótico. A empresária ria enquanto se atrapalhava com os ingredientes. A chefe, paciente, corrigia os movimentos, às vezes com um toque nas mãos, às vezes com um roçar de braço. Os 2 corpos começaram a gravitar naturalmente, um em direção ao outro. O clima ficou leve, íntimo, cheio de risadas com duplo sentido. E quando um pouco de molho respingou no queixo da empresária, a chefe se aproximou e limpou com os próprios lábios. Foi ali que tudo parou por um segundo. O tempo congelou. Os olhos dela se encontraram. O ar ficou rarefeito. Os corações aceleraram como motores em ponto morto. Nada foi dito, mas os corpos já sabiam o que fazer. Um passo à frente, o toque na cintura, a aproximação inevitável. Não tinha mais volta. O desejo cozinhava em fogo alto, e o cheiro daquela noite era de entrega iminente. E foi com gosto de vinho, tempero na pele e mãos curiosas que a última barreira caiu. A empresária, acostumada a controlar tudo, se rendeu ali mesmo, entre bancadas e panelas. A chefe, por sua vez, enfim provou daquele perigo que tanto evitou. Não era mais sobre resistir, era sobre sentir. E quando as luzes da cozinha se apagaram, o que acendeu foi o fogo que as 2 passaram tempo demais tentando apagar.